Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor, amém? Para todos que estão me vendo pelo YouTube, quero nessa noite agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele me dá, de poder estar aqui falando para vocês um pouco do que Ele tem falado para mim. E nessa noite eu quero falar sobre aprendendo a ser alegre em todo o tempo, amém? Vamos aprender um pouco essa noite de sermos alegres em todo o tempo, independentemente das circunstâncias que possamos estar passando. Certo? Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nesse momento quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me dá, Deus, nos dá, na verdade, de falar da Tua palavra, de ouvir, Senhor, de poder aprender com a Tua palavra como viver uma vida alegre, Senhor, feliz, uma vida dinâmica, mesmo nos tempos que estamos, Pai, tempos difíceis. E assim eu quero te pedir que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que toda dispersão, tudo que não vem de Ti, que possa cair por terra em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a nos alimentar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nunca vivemos um momento tão difícil como humanidade, no contexto financeiro, familiar, social, espiritual, como hoje, não é verdade? Estamos vivendo dias difíceis. Certo, estava o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí, gente, nos resta ver o quê? Que nós estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis. Eu estava vendo esses dias uma reflexão de um pastor falando que a humanidade, com toda a sua tecnologia, com toda a sua inteligência, né? E tudo mais, não esperava passar pelo que estão passando. Não esperava, né? E é verdade, estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis. Mas a palavra de Deus, ela nos encoraja, ela está aqui para nos instruir, para nos ensinar, não é? Mesmo nesses tempos difíceis, a gente ter alegria, ter fé, ter esperança, ter motivação. A palavra de Deus é nosso manual de vida. O que acontece é que o ser humano não está dando valor à palavra de Deus, não está lendo, está indo pelo que os outros dizem, o que os outros fazem, né? Mas a Bíblia é nosso manual, gente. Vamos dar atenção a isso. A Bíblia é nosso manual. Então, estamos vivendo tempos difíceis para todo mundo. A crise que estamos enfrentando tem pegado todos, do pequeno ao grande, da criança ao ancião. Todos estão passando crise. Todos. Estamos enfrentando aí a crise do isolamento, que deu uma melhorada, né? Não estamos tão fechados dentro do nosso lar, mas ainda estamos em crise. Os alunos aí que não estão indo para o colégio, né, estão enfrentando crise. Tem alunos, tem crianças que não querem estudar porque tem que estudar de frente para um computador, né? Aulas online. Eles não gostam, não estão adaptados a isso. Estão adaptados em estudar com pessoas, não é? Então, crianças estão aí passando crise, porque não estão indo no colégio. Tem também a crise também dos professores, porque eu conheço professor que está tomando remédio porque gosta de estar com as crianças, né? E aí, por não estar lá no convívio das crianças, dando aula online, essas coisas, está passando por crise psicológica, né? E pessoas passando por crises também psicológica porque
não podem estar como estava antes, na multidão, né? Estar no convívio das pessoas. Gente, nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para estar junto das pessoas, para realmente estar em multidão. Nós fomos feitos para ter comunhão uns com os outros. Não é verdade? No nosso dia nós estamos passando também a crise do medo de pegar enfermidade, porque apesar de, como eu falei, estar melhor, né? Graças a Deus, está passando mais, mas a enfermidade ainda está aí, né? A doença ainda está aí. Ainda tem gente morrendo ainda. Então o medo, a crise do medo, do pânico. Eu conheço uma pessoa, um senhor, que eu vi ele esses dias, eu achei ele tão magro, e eu perguntei, o que foi? O senhor está fazendo algum regime, né, para emagrecer e tal? Ele disse, nada, isso aqui foi medo. Medo até de comer, com medo de pegar a doença. Comprava os alimentos, quando chegava em casa ficava, e se não lavei direito? E se eu pegar a doença? Então, perdeu, parece que foi 7 quilos, que ele me disse, sabe? Então, gente, a crise do medo, né? Também dos preços altos que estamos enfrentando aí, preços absurdos por conta dessa parada que teve. E aí as pessoas não podiam trabalhar, não podiam ir lá na sua plantação, plantar e trabalhar, né? E tudo mais aí gerou uma crise de preços absurdos. Estamos enfrentando, né? Mas, gente, diante de tudo isso, que estamos presenciando ou experimentando, qual tem sido nossa reação e posicionamento como cristãos? Como é que tem sido a nossa posição diante das pessoas como cristãos? Temos sido igual àqueles que não creem em Deus e que vivem sem esperança? Como é que está? Como é que está? Porque o que se tem é pessoas... Esse senhor que eu encontrei, né? Estava fazendo a minha caminhada. E aí encontrei ele, um amigo meu. E aí eu comecei a conversar com ele. E ele dizendo para mim, graças a Deus que esse pânico passou. Não é? E eu conversando com ele, dando força, dando esperança, trazendo à memória dele aquilo que dá esperança. Mas será que as pessoas estão fazendo isso? Ou será que elas estão entrando no pânico, com medo, como aqueles que não têm esperança? Os próprios cristãos, né? Eu tenho falado disso aqui outras vezes. Que como é que está a nossa conduta diante de tudo isso, não é? E aí nessa noite, gente, nós vamos aprender aqui com alguém que soube viver em tempos difíceis, tempos de bonança, tempos de escassez, que soube viver em todos os tempos, que aprendeu com cada circunstância da vida, que soube tirar proveito e ser alegre, ser feliz. E eu estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo, soube ser feliz em todo tempo, ser alegre em todo tempo, sobre tirar proveito das circunstâncias. Filipenses 4, do 10 ao 13. Diz assim, disse assim, na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação.
quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? É sobre isso que nós vamos ver hoje. Então, gente, hoje como nunca devemos aprender a viver em meio às crises, situações difíceis e aprovações, sem permitir que tais circunstâncias afastem nossa paz interior, nossa alegria e confiança em Deus. Amém? Primeiro ponto, eu quero falar, alguém que soube viver com alegria. O apóstolo Paulo é um exemplo para todos os cristãos. De quem que aprendeu a ser alegre. Aí ele disse: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de todo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de me mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Ele estava querendo dizer que aprendeu a não ser controlado pelas circunstâncias da vida. Eu não dependo das circunstâncias ao meu redor para ser feliz, para ser alegre. Ele não dependia. Ele dependia do que ele tinha alcançado, que era a presença de Deus no coração dele. Naquele dia que ele caiu do cavalo, que o Senhor falou com ele, que o Senhor transformou ali a vida dele, ele teve uma verdadeira experiência com Cristo. E dali foi tendo a cada dia experiência com Cristo, ao ponto de passar mais tempo preso do que solto e de saber, mesmo ali naquela prisão, naquele lugar que não era como hoje, né? Que eu também já falei aqui outras vezes. Era um lugar totalmente escuro, frio, molhado, úmido, né? Lugar fedido. Mas ele está naquele lugar com alegria. Com alegria. Por quê? Porque ele sabia em quem era que ele estava crendo. Então não dependia, a alegria dele não dependia das circunstâncias. Ele soube viver em todo o tempo a alegria do Senhor. Ele estava querendo dizer que aprendeu a não ser controlado pelas circunstâncias da vida. Não dependendo, nós precisamos não depender das circunstâncias como Paulo, nós precisamos depender do nosso Deus. E para isso, gente, nós precisamos ter comunhão com Ele, realmente. E aí a gente lendo esse livro, a gente vê que o que predomina nele, em Filipenses, é a alegria. Ele fala muito sobre a alegria. Paulo, ele não estava escrevendo simplesmente como um apóstolo que tinha que dar uma mensagem a uma igreja que ele havia fundado. Ele escreveu o que sentia como um amigo para amigos que amava. Ele escreveu esta carta na prisão, certo? Ele escrevia, mandava para as igrejas, ali, dando esperança, dando alegria às pessoas. Por esse exemplo, ele procurou mostrar que as circunstâncias que circundam a vida de um cristão não devem ser os fatores que determinam suas atitudes para com a vida. Certo? E como Paulo alcançou essa condição? Como foi que ele alcançou essa condição de ser alegre em todo o tempo, independente das circunstâncias? Ele disse: eu aprendi certamente
eu aprendi certamente, ele não gostava das circunstâncias que estava enfrentando. Não gostava. Não era um masoquista espiritual, nem alguém que gostasse de sofrer, mas aprendeu por experiência a estar contente em meio aos contratempos da vida. Ele aprendeu a estar contente, certo? Então aqui mostra muito claro, ele disse, eu aprendi. Ele aprendeu, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender com o que foi que nós tiramos de proveito com tudo isso aí que aconteceu. O que foi? Então é isso, é aprender nas circunstâncias da vida. A gente vê o lado positivo, o lado bom, certo? A tirar alegria. Nesse momento, foi um momento que tantas pessoas que não tinham tempo para a família, conseguiu estar mais dentro de casa, curtir mais a família, né? Então, assim, todo o tempo, gente, procurar tirar alegria, tirar proveito daquela situação. Paulo sabia tirar proveito da prisão que ele estava ali. Ele sabia tirar proveito, né? Por mais difícil que fosse. Por mais difícil que fosse. E, gente, e para piorar a situação, ele tinha um espinho na carne que o fazia sofrer, meu Deus. Por 3 vezes ele orou a Deus para que o espírito fosse tirado. E aí, sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Deus não tirou aquele espinho da carne dele. Porque Deus queria a dependência dele, que a dependência dele estivesse em Deus. Hoje eu estava conversando que se tudo que a nossa vida toda fosse feito de coisas, só coisas boas, que não tivesse tribulações, sofrimento, o que é que aconteceria? Nós nem lembrávamos de Deus, nós iríamos nos achar suficientemente pessoas boas, pessoas, né, que não precisam de ninguém. Então, gente, podemos nos alegrar até com sofrimento. Por quê? Porque é neles que a gente consegue depender das pessoas, depender de Deus, estar mais perto de Deus. Amém? Então, vamos aprender isso aí com Paulo? O segundo ponto que eu anotei: alegre em qualquer circunstância. Paulo aprendeu também a viver contente, certo? Primeiro ponto, falou alguém que soube viver alegre. Alguém que soube viver alegre. E o segundo ponto, ele era alegre em qualquer circunstância. Paulo aprendeu também a viver contente em toda situação, porque colocou na mente certos conceitos básicos da vida cristã. Primeiro, ele colocou o quê? Que as situações eram temporárias, né? Por que ele era alegre? Porque ele sabia que aquilo ali que ele estava passando era temporário, não ia ser para sempre, né? Sempre mudam, situações não são temporárias. Situações são temporárias, sempre mudam ou passam. E eu não posso depender delas, não podemos depender delas, certo? Porque a situação está ruim, está difícil, mas vai passar. O que eu tenho que ver é o que eu posso tirar de proveito dali, para eu ser melhor, para eu ser uma pessoa mais aperfeiçoada, né? Por isso que me vem a alegria. A situação está difícil, você lembra, isso aqui não vai permanecer para sempre, isso aqui vai acabar. A noite ela não dura todo dia, é só um momento, né? Mas logo vem o amanhecer. Então, a situação está difícil, ela não vai ser para sempre. Então, situações são temporárias, sempre mudam ou passam. E nós não podemos depender delas. Porque tem pessoas que se acham depressivas, talvez seja porque acham que aquilo nunca vai passar, não é?
O que importa acima de tudo é minha relação de amizade com Deus e minha paz interior. Desse relacionamento depende minha segurança. Paulo sabia quem era que cuidava dele. Paulo sabia. Por isso ele tinha tanta segurança. Por isso ele era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mesmo naquela circunstância que ele vivia muitas vezes. Não é? Por quê? Porque ele sabia que era que cuidava dele. Era Deus, era Jesus. Deus cuida de mim. Tudo está sob seu controle e nada acontece comigo sem que Ele saiba ou permita. Gente, isso é importante. É você dizer para você mesmo: Deus cuida de mim. Tudo está sob o seu controle e nada acontece comigo sem que Ele saiba ou permita. Isso me dá tranquilidade. Portanto, não permitirei que situações ruins roubem a minha paz e a minha alegria. Amém? Você tem convicção de quem cuida de você? Você tem essa convicção de quem é que está cuidando de você? Ou você acha que é você mesmo que está cuidando de você? Paulo, ele sabia quem cuidava dele, né? Por isso ele tinha aquela convicção. Então, gente, isso é muito importante. Nós estarmos sempre dizendo para nós mesmos que Deus cuida de nós. Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós. O terceiro ponto: satisfação em Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo tinha aprendido a encontrar alegria em Cristo. Quantos estão procurando encontrar alegria nas coisas ou em pessoas? Não é verdade? Ah, quando eu encontrar aquele príncipe encantado, aquela princesa, vai ser minha companheira. Ah, quando eu comprar aquele carro, aquele celular, quando eu tiver aquela conta no banco, aquele emprego, não é? Ah, eu vou para aquela festa, eu vou para aquela balada. Então, há pessoas que a satisfação dela está nas coisas, nas pessoas, no momento. Mas Paulo, a satisfação dele estava em Cristo. Por isso ele sabia ser feliz em todo o tempo. E aí, em quem está a sua satisfação? Sua satisfação está em Cristo ou nas coisas? Porque se for nas coisas, naturalmente, nós vamos ficar o quê? Depressivos, deprimidos, sem alegria, sem esperança. O que tem acontecido nesse período, né? Medo, frustração, pânico, não é verdade? Mas, se a nossa satisfação, a nossa esperança estiver em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ser felizes. É como essa questão aí da pandemia que teve. Gente, essa pandemia, eu lamento pelas mortes que houve, as pessoas que perderam seus familiares, que adoeceram. Foi triste a gente acompanhar aí, né? Nas redes sociais, essa situação. Mas, gente, eu louvo a Deus porque nós não paramos de orar, de buscar a presença de Deus, de nos encher de Deus. E eu vou dizer sinceramente para vocês, eu achei que passou num estalar de dedo. E eu acho que foi isso. Porque nós estávamos nos reunindo, aqui na igreja a gente se reuniu nos grupos pequenos, né? Ficamos reunindo pessoas nos lares, ali com cuidado e tudo. Mas não deixamos de estar aprendendo de Cristo, de nos estar junto ali com as pessoas. E eu acho que isso foi que nos ajudou muito. Então, em quem está a nossa satisfação, certo? Para a gente meditar sobre isso. Aí, gente, eu coloquei aqui também a questão que em tempos de paz, normalmente só temos uma experiência teológica com Deus em tempos de paz. Por isso que é importante passar pela tribulação, pelas dificuldades. Porque aqui diz que em tempos de tribulações, verdadeiramente aprendemos a confiar em Deus e a ter uma experiência real com Ele. Não é verdade? É aquele negócio. Se está tudo bem, como eu falei para vocês, é muito fácil
adorar a Deus, ter alegria, tudo bem. Mas eu quero ver realmente buscar a Deus nos tempos difíceis. E podemos ver também, nós vimos por outro lado, que nesse momento de crise que nós passamos de pandemia, né? Quantas pessoas saíram da igreja, quantas pessoas foram para o mundo, deixar de servir a Deus, aproveitar essa parada aí e, né? Quantas? Mas é no tempo de crise realmente que nós nos achegamos mais a Deus. Isso é importante ter, por isso que Jesus disse que nas tribulações é que nós iríamos ser aperfeiçoados. Amém? A amizade e confiança de Paulo em Deus era tão grande e real que as demais coisas dessa vida não interferiam negativamente em sua vida. Glória a Deus. Gente, e o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte. É a mensagem, eu fecho com essa mensagem que Jesus disse. Quando a coisa estiver difícil, quando não estiver fácil, lembre disso aqui que Jesus disse em João 14, 1 ao 3. Nos momentos de tristeza, lembre-se da promessa de Jesus. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Glória a Deus. Então, gente, nessa noite nós aprendemos um pouquinho com Paulo, e você pode pegar a sua Bíblia e ler, porque ela vai lhe falar muito mais. Paulo foi um homem espetacular, que soube viver em todo o tempo a alegria, soube ter esperança, soube passar isso para as pessoas. Dentro da prisão, lá estava Paulo alimentando sua igreja, um homem dinâmico, um homem que tinha convicção. Por isso ele era alegre, e é isso que está faltando em nós, igreja. Convicção do nosso chamado. Nós não podemos depender de coisas, nem de pessoas, nem de momento, nem de circunstância. Nós devemos depender da confiança que nós temos em Cristo, do nosso chamado, certo? Não perca a sua alegria por nada nessa vida. Tenha confiança em Deus. Tenha esperança. Lembre dessa passagem, ele diz: estarei com vocês todos os dias. Todos os dias ele está conosco. Ele diz para nós não andar atribulados nem tristes, porque ele foi preparar um lugar, e quando ele preparar, ele vem nos buscar. E ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então vamos orar. Agradeço a você que nos assistiu, e para os grupos de partilha aí, que você possa estar aí compartilhando sobre o que você aprendeu da alegria. De onde é que está a sua alegria, se você tem aprendido a ter essa alegria mesmo em meio às tempestades da vida, ao tempo que estamos passando. Amém? Então vamos orar. Senhor, nesse momento quero aqui agradecer a Ti por essa pequena reflexão que tivemos aqui nesse momento, Deus, e que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração, a meditar, a levar para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso dia a dia, essa convicção que Paulo tinha de ser feliz em todo o tempo, Senhor, independentemente se estava preso, se estava solto, se tinha o que comer, se não tinha. Então que a nossa alegria, ela não venha depender das coisas, das circunstâncias, das pessoas, do momento, mas que ela venha depender da nossa intimidade contigo, Senhor. Que o Senhor possa ser nossa fonte de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.